Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Nós estamos aqui para meditar em mais um capítulo, segundo livro dos Reis, capítulo 17, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Nós vamos ver o último rei de Israel. Lembrando que quando a gente fala Israel, nós estamos referindo ao reino norte, as 10 tribos que ficaram ali longe da linhagem de Davi. A linhagem de Davi ficou apenas com 2 tribos. Quais são? Isso mesmo, Judá e Benjamim. Esse é o reino sul. Então, quando lá no sul estava reinando Acas, aquele que fez o que era mal perante o Senhor, como nós vimos no capítulo de ontem, no 12º ano dele começou a reinar Oséias. Oséias se dia lá, ele começou a reinar e reinou apenas 9 anos. Salmaneser, rei da Síria, descobre que Oséias, que era seu servo, estava conspirando com o rei mineiro, que era rei do Egito, chamado So. Essa piada é muito ruim, né, irmãos? Mas está aí no versículo de número 4, que Oséias estava conspirando com So e não pagava mais tributo ao rei Salmaneser. Então Salmaneser vem, lança Oséias no cárcere, sitia Samaria por 3 anos, a conquista, tira os moradores dali, leva esses moradores para habitar em outras terras, terras da Síria, terra dos medos. E aconteceu, medos, vem de medos e persas, tá? Quando se refere a essa expressão medo, é porque é da região ali, da Mesopotâmia, que quer dizer entre rios. Era aquela região, a região que é considerada pelos historiadores como uma região onde se deu o crescimento da sociedade, porque estava próximo ali aos rios. E ele retira o povo, então, da terra prometida e leva para outra terra. E ele fez o quê? Ele trouxe, então, moradores para morarem ali na terra de Samaria. Isso aconteceu, o texto vai nos dizer, porque os filhos, versículo 7, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Versículo 8, andaram de acordo com os estatutos das nações, ou seja, não temeram o Senhor nem suas leis, andaram de acordo com o mundo, queimaram seus filhos, levantaram para si colunas e postes, queimaram incensos em lugares altos, cometeram todo tipo de perversidade que o Senhor tinha dito, versículo 12, não façam essas coisas. O Senhor advertiu, versículo 13 e diante, ele vai dizer que o Senhor advertiu por meio dos profetas, por meio dos estatutos, mas eles escolheram seguir ídolos sem valor e se tornaram sem valor igual aos ídolos. Seguiram as nações ao redor deles, que o Senhor havia dito para não imitarem, e desprezaram todos os mandamentos do Senhor, adoraram o exército do céu, usaram a prática de desviações, acreditaram em agouros, venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, de modo que o Senhor afastou da sua presença e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Aqui ele está falando sobre o desvio tão grande de Israel, porque vai dizer que Israel andou nos pecados de Jeroboão, versículo 22, Jeroboão foi aquele que assumiu ali, era o pedreiro de Salomão. Quando Salomão foi infiel, o Senhor tirou o reino de Salomão, deu a Jeroboão, e Jeroboão levou o povo a pecar, construiu ali 2 bezerros para que o povo não fosse adorar no templo, e a partir daí contaminou a Israel com a idolatria. E o Senhor retirou ali o povo da sua presença daquela terra. E aí o que o rei fez? O rei trouxe, o rei da Síria trouxe da Babilônia pessoas para morarem ali, tomarem posse daquela terra. Mas o Senhor mandou por meio deles leões, e os leões começaram a matar o povo. E aí começaram a reclamar com o rei que não tinha jeito de morar ali, porque os leões estavam devorando aquele povo. E as pessoas de Israel disseram, olha, os leões estão fazendo isso porque o seu povo não sabe adorar o Deus daquela terra. E mandaram então, Salmaneser mandou sacerdotes para que fossem para lá e ensinassem a maneira como servir o Senhor. E a partir do versículo 29 ao versículo 41, vai dizer que eles começaram a adorar o Senhor, e daí que vem a origem dos samaritanos. Os samaritanos são esses povos que passam a viver em Samaria, não são de verdade judeus, não são de verdade israelitas, perdão. Eles passam a viver na Samaria, vieram da Babilônia, são gentios, portanto, mas foram ensinados pelos sacerdotes a servirem ao Senhor. No entanto, mantiveram um culto duplo, um culto misto, porque eles adoraram, versículo 30 vai dizer, os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Negal, isso tudo são nome de Deus. Os de Ramate fizeram Acima, os Aveus fizeram Nibás e Tartaque, os Sevarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim, mas adoravam também o Senhor. Olha só. E assim eles adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações, no meio dos quais haviam sido trazidos. E o Senhor havia dito que não eram para temer outros deuses, nem se prostrar diante dele, está lá no versículo 35, porque era ele que havia livrado Israel com seu grande poder. O Senhor disse, versículo 38, não esqueçam da aliança que fiz com vocês, não adorem outros deuses, mas adorem o Senhor Deus e ele livrará das mãos dos inimigos. E o texto termina dizendo, o capítulo, eles porém não deram ouvidos a isso e continuaram a fazer segundo o seu costume. Assim essas nações adoravam ao Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais, e assim fazem
também os seus filhos, os filhos até o dia de hoje. Eis aqui a origem do povo samaritano. Essa distinção, você que não sabia aí o motivo pelo qual eles se odiavam, está aqui explicado, porque os samaritanos, eles vão aprender sobre o Senhor ali na terra de Samaria, mas vão continuar com a idolatria, e os judeus que adoravam no templo não vão aceitar essa idolatria, e isso vai criar um grande conflito, uma grande ruptura entre judeus e samaritanos, os que habitavam ali a terra de Samaria. O que a gente poderia, se a gente pudesse dar um título a esse capítulo, a gente ia dizer quando Deus diz basta. Então, neste capítulo, nós temos aqui a sequência do que um homem pode sofrer se ele resolver abandonar o Senhor. A primeira coisa que a gente vê nesse texto é o preço da idolatria. O Senhor disse, não sirvam outros deuses, eles serviram. E o Senhor faz questão de dizer que eles se tornaram sem valor, assim como os ídolos que eles serviam. Onde está o nosso coração, ali vai estar, meu querido irmão, o nosso tesouro. Nós colocamos o nosso coração naquilo que tem valor para nós. Os ídolos não são nada. Então, se a gente coloca o nosso coração naquilo que não é nada, nós também nos tornamos homens sem valor. O preço da idolatria foi esse. Eles não valorizaram o que Deus havia feito por eles, o que eles representavam para Deus, não valorizaram o Deus vivo e verdadeiro, mas foram após ídolos vazios, ídolos que correspondiam às suas paixões, às suas concupiscências, aquilo que há de pior no ser humano. Eles foram atrás desses deuses que prometiam riquezas, prazeres, poder, prosperidade, como os deuses modernos de hoje oferecem, e muita gente vai atrás dele. O preço da idolatria é caríssimo, é altíssimo. Qual que é o preço da idolatria? Está aí no versículo 13 a 15, o Senhor vai retirar, meu querido irmão, esse povo da sua presença. Não há nada, irmão, pior do que não sentir a presença de Deus. Se você tem alguma dúvida, leia o Salmo de número 51. O salmista Davi, depois de ter pecado com Batseba, ele vai ter uma experiência em que ele não sente mais a alegria da salvação, que ele não sente mais o Espírito do Senhor nele, e ele vai pedir, Senhor, devolve-me a alegria da salvação, coloca dentro de mim o teu Espírito, Senhor, me renova, me lava, eu estou me sentindo um leproso longe da tua presença. Então, meu querido irmão, quero dizer para você isso, a paciência do Senhor, o Senhor é paciente, é benigno, é misericordioso, mas há um limite. Não zombe do Senhor, e o povo insistiu em zombar do Senhor, e o Senhor então os puniu, porque eles não valorizaram a presença do Senhor, assim como Moisés valorizou, assim como Josué valorizou, assim como grandes homens de Deus valorizaram, como Davi valorizou, portanto o Senhor os tirou da sua presença. E quando o Senhor os rejeitou, meu querido irmão, a consequência final, nós vemos aqui no texto, é o versículo, tá do versículo 18 a 23, que é a tomada deste povo e o levado ao cativeiro. O povo que o Senhor fez livre, voltou a ser escravo por causa das suas decisões. Meu querido irmão, Cristo morreu na cruz para fazer você uma pessoa livre dos seus pecados, para que na sua liberdade você escolha servir o Senhor. Mas muitas vezes, sendo livres, irmãos, ao invés de nos fazermos servos de Cristo, nós vamos após o nosso coração, vamos após aquilo que a nossa cobiça pede, e voltamos às paixões que tínhamos anteriormente e vivemos como se estivéssemos aprisionados pelo pecado. Mas agora não estamos aprisionados porque ninguém vem nos libertar, nós estamos aprisionados por escolha, porque fomos lá para o pecado. Estamos voltando, né, como a Bíblia diz, o cão que volta ao seu próprio vômito. Quando um cristão, ele rejeita aquilo que Cristo fez na cruz e se volta para o pecado, é como um cão que come novamente o seu próprio vômito. Aquilo que estava fazendo mal para ele, ele volta a ingerir. Nós não devemos ser assim, irmãos. Há algo interessante nesse texto, que Deus tira o povo da terra que ele havia dado, mas o Senhor não sai da terra. Tanto é que esse povo pagão vai para ali e não prospera. Porque naquela terra só prosperaria se eles conhecessem o Senhor. O Senhor que manda ali, o Senhor que habita aquela região. O Senhor manda leões e os leões destroem aqueles homens, mostrando que apesar do povo de Deus, aquele que era povo de Deus, ter agora sido levado cativo porque rejeitou o Senhor continuava ali, continua sendo Deus, apesar da decisão dele de punir o seu povo. Preste atenção, o que eu quero dizer é que quando Deus está corrigindo o seu povo, às vezes a liberdade que o povo tem, as oportunidades que o povo tem, as possibilidades que o povo tem, lhe serão tiradas, mas Deus continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e o será para todo sempre. O meu pecado, portanto, meu querido irmão, o pecado do povo de Israel, portanto, só afetava ele. Deus continua sendo o mesmo. O leão da tribo de Judá continua rugindo e destruindo seus inimigos. Mesmo que o seu povo, mesmo que o povo de Deus seja infiel. Quando nós pecamos, nós estamos nos prejudicando. Deus continua o mesmo em santidade, amor e poder e misericórdia. Meu querido irmão, é melhor nos submetermos àquele que nunca perdeu a batalha. É melhor nos submetermos a Cristo, o leão da tribo de Judá, ao Deus vivo e verdadeiro, que nos comprou, não do Egito, nós fomos comprados de algo muito mais poderoso, que é da força do pecado e da morte. Nós fomos arrancados da sepultura, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós temos vida eterna em Cristo Jesus, meu querido irmão. Já que Cristo foi o único que fez isso por você, eu digo, não se dobre diante de outros deuses. Não deixe que Deus tire de você
essa sensação maravilhosa que nós podemos ter, que é a presença dele. E se você sentir isso, meu irmão, pode ter certeza, você vai ter a pior de todas as experiências. Você vai perceber claramente que as oportunidades que o Senhor lhe deu foram tiradas. Assim como o povo percebeu e chorou amargamente aí pelo cativeiro. Vamos contar com a misericórdia de Deus, aproveitar enquanto é tempo, nos reconciliarmos com o Senhor, deixar o pecado, buscar o Senhor de todo o coração e nos prostrarmos diante do único Deus vivo e verdadeiro. Deite fora os ídolos, deite fora tudo aquilo que é projeção da sua vontade. Aquilo que te ilude, oferecendo prazer, te oferecendo ter, te oferecendo poder, joga fora, meu irmão. Se submeta ao único Deus vivo e verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos chama para abrir mão do nosso próprio eu, tomar a nossa cruz, a nossa missão e imitá-lo, segui-lo, demonstrando amor às pessoas e pregando essa mensagem do amor e de reconciliação que Deus tem para toda criatura. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo. Nós vamos meditar no capítulo 18 do segundo livro dos Reis. Um grande abraço e até mais.